Graça e paz, queridos. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente para mais uma noite, celebrarmos ao Senhor, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida e para aprender mais um pouquinho o que Ele quer falar conosco. Sabemos que os dias são maus, sabemos que cada um tem vivido as suas dificuldades, mas eu creio que a palavra dessa noite, vai ser um refrigério para nós, amém? Que Deus possa nos ajudar, nos abençoar, que você possa ser abençoado grandemente nessa noite, amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos por essa noite, bendizemos o teu nome. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem falado conosco, nossa vida pertence ao Senhor e nós colocamos a nossa vida na tua direção. Queremos descansar no Senhor, queremos confiar em ti, queremos nos deleitar em ti. Ó Deus querido, que o Senhor venha fazer isso na nossa vida. Toma, Senhor, as nossas mãos, firma, Senhor, as nossas mãos. Pai querido, abençoa cada pessoa que está ouvindo essa palavra dessa noite. Fala os corações, opera grandiosamente nos nossos corações, porque nós precisamos do Senhor. Que essa palavra venha como bálsamo, venha como refrigério nas nossas vidas. No nome de Jesus, queremos te agradecer por tudo. Continue conosco. Abençoa cada pessoa que está nos ouvindo, cada lar, Pai, representado. Abençoa, Senhor, a Igreja Batista em Vila Paris. Deus querido, que o nosso retorno seja na hora certa, Pai. Senhor, porque sabemos que, ó Deus, estamos preocupados, mas precisamos descansar no Senhor. Deus querido, continue nos ajudando, para que possamos ouvir a Tua voz e fazer aquilo que Te agrada. Fica conosco e nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Pois é. Nessa noite nós vamos falar sobre o Salmo 37, O salmista, ele tinha também as mesmas dificuldades que nós temos, Porque somos seres humanos e não é diferente com o salmista, Quando ele escreveu o Salmo 37, Salmo davídico, O Salmo de Davi. Então vamos lá. Esse salmo é muito interessante, que ela traz para a gente três, vamos dizer assim, ordenanças, ou três dicas, ou três coisas fundamentais para que a gente possa ter paz, para que a gente possa ser bem sucedido, E Davi, nesse salmo, ele já tinha experimentado tantas coisas, já tinha passado por tantas lutas, ele também já tinha passado por muitas vamos dizer assim, por muitas vitórias, Então, por que a gente sabe que nesse salmo ele já estava velho? Nós vamos chegar lá. Então, vamos começar aqui, Daqui a pouquinho a gente vai ler bastante esse salmo, Esse salmo ele tem 40 versículos, Nós vamos falar alguma coisa, sobre esse salmo todo. Mas vamos lá. Salmo 37, É o que eu quero dizer. O Salmo 37, no versículo 25, a gente vê que o autor se coloca, como um observador e já com uma certa, vamos dizer assim, com uma certa experiência, Então, olha o que diz no versículo 25. Já fui jovem e agora sou velho. Então, esse versículo é a chave, que a gente vê que ele já era um homem de experiências, já tinha passado por muitas coisas nesse mundo, E ele agora, ele traz para a gente, algumas dicas, alguns conselhos muito interessantes, Então, nessa reflexão desse salmo, ele já começa, a gente vê que ele já não tinha aquela idade mais de quando ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Então, aqui ele já tinha passado por muitas experiências. Então, nesse versículo, no versículo 25 do 37, diz que já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão, Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Então, ele está falando aqui que eu já fui jovem e agora sou velho. Então, as dicas que ele nos dá nessa noite é muito interessante. Então, vamos continuar aqui. O Salmo já começa falando, o que acontece às vezes com a gente. Quantas vezes
Eu tenho certeza que já aconteceu isso com você, já aconteceu isso comigo, né? A gente observar o ímpio. Quem já observou o ímpio fala assim, mas o ímpio ele tem tanta regalia, ele não serve a Deus, eu que sirvo a Deus passo por tanta dificuldade, não é verdade? Então assim, esse Salmo 37 ele pode ser resumido numa única pergunta: por que os homens maus prosperam enquanto os justos sofrem? Porque esse salmo começa mais ou menos falando sobre isso, né? O versículo 1, a gente já vê ele falando sobre isso. Não se aborreça por causa dos homens maus e nem tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Então, esse salmo ele vai trazer para nós que a gente não precisa ficar preocupado com isso. A gente precisa confiar em Deus, a gente precisa entregar nossa vida para o Senhor, a gente precisa deleitar no Senhor. Então, o salmo todo vem vários versículos falando sobre isso, né? Nós sabemos que o Salmo 73, o salmista, que era Asaf, ele também um dia fez a mesma coisa. Por que os homens maus, por que o justo muitas vezes eles são prósperos, né? Faz aquela comparação, né? E nós vamos ver que isso acontece conosco, mas imediatamente, tanto o Salmo 73 que Asaf escreveu, como esse Salmo de Davi, ele vem trazendo para nós que a gente não deve pensar dessa forma. O salmista, ele trata, né, nesse Salmo 37 sobre a ótica da providência divina. Mesmo que as pessoas olham isso, mas ele fala assim, você não pode olhar dessa forma. Pense que o Senhor é bom, pense que o Senhor tem nos guardado, pense que o Senhor cuida do seu povo. Então vale a pena, né, servir ao Senhor. Então, ele responde, nesse Salmo 37, ele responde a questionamentos que muitas vezes o povo de Deus faz, né? Que eu e você já fizemos. Então vamos ver algumas coisas que eu e você, eu tenho certeza, eu já fiz isso, né? Eu lembro que uma vez eu estava tão cansada, eu era jovem ainda, eu estava vindo do trabalho, já era muito tarde, era mais ou menos umas 19 horas, eu ainda estava, eu pegava o ônibus, né? Era o 11h51 na época, né? Ali na Olegário Maciel. E naquele dia, para te falar a verdade, eu estava chorando e falando com Deus, Deus, por quê? Por quê? Fazendo essas perguntas que eu vou falar para você agora. Mas naquela hora entrou um amigo, eu encontrei com um amigo, ele é meu amigo até hoje, e ele falou algo que trouxe alegria para mim, né? Ele é cristão também, e a gente veio conversando de lá aqui, né? Demorava muito, né? Chegar aqui no Água Branca, era 45 minutos, assim, era muito tempo que a gente achava, né? E Deus foi falando ao meu coração através dele, né? E eu estava fazendo essas perguntas, né? Como? Por que Deus permite os perversos prosperarem? Será que Deus não está vendo os justos sendo oprimidos pelos injustos? Porque muitas vezes, quanto mais longe de Deus o ímpio estiver, mais feliz parece ser a sua vida. Será que Deus não faz diferença entre o justo e o perverso? Será que realmente Deus está no controle de tudo, já que a maldade parece prevalecer? Deus não se importa com o que os homens fazem nessa terra? O Salmo 37 responde de forma extraordinária cada uma dessas questões, apontando para a soberania de Deus. Olha que bacana, né? Foi isso que aconteceu comigo naquela noite. Hoje, né, nós estamos assim, tristes também, porque sexta-feira, né, faleceu o pai da nossa missionária Cristiane, né? E ela está, né, fazendo a obra do Senhor. Ela está em Goiás, né? Então, assim, é difícil. Aí a gente pergunta assim, por quê? Às vezes a gente pode perguntar, por quê, Senhor, ela está longe? Ela está fazendo a sua obra, né? Mas nós vamos ver que esse salmo mostra a soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos confiar em Deus, que Ele sabe de todas as coisas, por mais que o mal aconteça, né? Então, vamos orar pela vida deles, dos missionários, dos filhos, né, que estão em missão na obra de Deus, né? Estão fazendo missões, né? Ganhando vidas para o Senhor, mas infelizmente aqui em Contagem, né?
veio a falecer o seu pai. Vamos estar orando por ela, né? Pela Cristiane. Então vamos continuar aqui. Salmo 37, a gente vai fazer uma divisão aqui para a gente entender, e você pode anotar se você quiser, depois se quiser ouvir essa mensagem de novo, anotar e fazer esse estudo, é muito interessante. Então vamos dizer aqui, o Salmo 37, de 1 a 6, né, ele vem falando aqui, não olhe para os perversos, olhe para Deus. Seja confortado pela promessa de Deus, a partir do 7 ao 11. O Senhor contempla a perversidade do ímpio, está lá do 12 ao 15. Deus compreende o sofrimento do justo, está lá do 16 ao 20. O Senhor fortalece e abençoa o seu povo. Depois a gente vai falar aos pouquinhos mais sobre isso. O Senhor fortalece e abençoa o seu povo, está lá do 21 ao 26. Deus jamais desampara o justo. Nós vamos ver isso no versículo 27 ao 31. O Senhor é quem julga os homens maus, está lá no 32 ao 34. E a transitoriedade da prosperidade dos perversos e seu fim inevitável está do 35 ao 40. Então, a gente vê que o salmista preocupou em mostrar para nós que nós não precisamos ficar comparando com o ímpio, aquele que se diz próspero, aquele ímpio que está longe de Deus, blasfemando, mas muitas vezes ele está com a vida abastada, né? Então ele tá bem, mas a gente não pode pensar dessa forma. A gente tem que saber que Deus está com a gente. Então nós vamos ver isso aí. O salmista ele vem falando para a gente do 1 ao 6 que nós precisamos confiar no Senhor e não nos impressionar com os perversos, né? Então faz essa leitura devagarzinho, né, na sua Bíblia, né, que você vai ver isso aí, né? Como já ficou claro, o tema principal do Salmo 37 é a temporária prosperidade dos ímpios, né? É temporário. A Bíblia diz que no último dia, olha para você ver, ele pode viver uma vida toda assim. No final do Novo Testamento, lá em Malaquias, vai falar sobre a diferença entre o ímpio e o justo. E interessante também que ele pode viver mais um tempo, né? Dentro do Novo Testamento, mas lá em Apocalipse nós vamos ver Deus falando conosco também da diferença entre o justo e o ímpio. Olha que interessante. Então, não se preocupe, o final da nossa vida, o final da vida deles, nós vamos ver qual que é a diferença. O salmista também faz uma análise sobre a prosperidade dos perversos nessa terra, né? E ele admite que muitas vezes essas questões pode deixar o crente indignado e irritado. Por isso ele começa o salmo trazendo essas duas exortações logo no primeiro verso. Então, o que ele fala no primeiro verso? Vamos lá? Não te indignes, nem tenha inveja dos perversos, não é isso? Olha, não aborreça por causa dos maus e nem tenha inveja dos perversos. Que bacana o salmista nos trazendo essas informações, né? Eu já comecei falando que ele já era uma pessoa experiente, né? Por isso que ele vem nos falando sobre isso. Eu já falei que Asaf, no Salmo 73, ele também demonstrou que durante um tempo também teve dificuldade com essa questão, né? Foi até o que eu também estava pensando, e quando eu cheguei em casa, quando eu era jovem, naquela história que eu contei, quando eu cheguei em casa, eu dobrei o meu joelho e eu li exatamente esse versículo, esse Salmo 73, eu abri a Bíblia e caiu no Salmo 73. Ele admitiu que às vezes parece ser difícil entender o possível paradoxo da prosperidade do injusto e da opressão do justo. Olha que paradoxo, né? A prosperidade do ímpio, do injusto, e da opressão do justo. Às vezes a gente olha e vê isso aí, né? Mas repetidas vezes o salmista adverte que não devemos nos importar com essa aparente contradição. Ao invés disso, nós devemos confiar unicamente e inteiramente no Senhor. Por isso o salmista nos conclama a deleitar no Senhor. Olha que interessante. Ele nos leva, né, a deleitar no Senhor, entregar o nosso caminho ao Senhor, e nós devemos confiar nele. É isso que o salmista vem falar para nós nesse salmo. Esse salmo é maravilhoso, né? Então,
Por isso o salmista, ele traz para nós, conclama a gente fazer isso. Olha, deleita no Senhor, confia no Senhor, descansa no Senhor. Não se importe com o ímpio que prospera no seu caminho, nem tenha inveja deles. O resultado dessas ações por parte dos servos de Deus aparecem nas promessas. Olha que interessante, né? Nas promessas subsequentes. Por exemplo, ele te concederá o desejo do seu coração, ele fará, né? Então, nós vamos ler esses versículos, nós vamos ver aqui, né? Eu acho que eu vou até ler de uma vez. Olha para você ver o versículo 3. Confie no Senhor e faça o bem. Assim se você confiar no Senhor e fazer o bem, o que vai acontecer? Você habitará na terra em segurança e desfrutará. Você habitará na terra e desfrutará de segurança. O 4, deleita-se no Senhor e Ele fará o que para você? Ele atenderá aos desejos do seu coração. No verso 5, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Entendeu? Então tem promessas de Deus para nós. É isso que o salmista quer nos ensinar. Aqui nós precisamos entender que essas promessas apontadas, né, de um cunho escatológico, eles não têm nada a ver com os desejos e conquistas terrenas. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele nos conhece e ele pode atender os desejos do nosso coração aqui na terra também. Nós vamos ver isso na frente, né? Aqui o apóstolo Paulo está falando das bênçãos futuras, porque ele mesmo um dia disse, né, numa das suas cartas, que ele disse que se nós esperarmos as coisas só para esse mundo, nós somos os mais miseráveis pecadores, né? Mas ele continua dizendo que não tem nada a ver com essas conquistas terrenas, né? Mas eu quero te dizer também que tem algo, Deus tem coisas para nós aqui sim. A gente vai falar sobre isso depois. Na verdade, essas promessas falam de uma prosperidade eterna, que definitivamente significa justificação diante de Deus, que está lá no Salmo 37,6, vamos ler? Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol de meio-dia que você é inocente. Então, ele está falando da nossa justificação. Então, começa aqui também, né? Ele já nos justifica aqui também. O apóstolo Paulo, ele escreve o seguinte: ele fez o fim de que, justificados pela graça de Deus, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Está lá em Tito 3,7. Tudo bem, Paulo está falando aqui das bênçãos eternas que Deus tem preparado para nós, mas eu quero te dizer que Deus tem bênçãos para nós aqui também. Deus abençoa a gente aqui também. Deus, ele faz muita coisa para a gente aqui também, mesmo que estamos em dificuldades, porque enquanto nós estivermos aqui, a Bíblia diz que nós vamos ter aflições, mas é para a gente ter bom ânimo. Mas o Senhor é tão bom que Ele também nos abençoa aqui nessa terra. Não é só no futuro. O futuro, gente, é para a eternidade. Então, isso aqui é transitório. Tudo aqui nessa terra é transitório. Mas o que Deus tem realmente para nós é eterno, claro. Mas Ele nos abençoa muito aqui nessa terra também. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor, está no versículo 7 a 11. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperem seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa ir e abandona o furor. Não te indignes por causa de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olhará para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. A gente sabe que as bênçãos que nós recebemos nessa terra, todas elas são transitórias, né? Tudo que a gente tem aqui nessa terra é transitório. Então, realmente, o que Paulo fala para a gente da vida futura, da vida eterna, isso aí é indiscutível. Deus nos justifica, Deus nos perdoa, Deus nos transforma, Deus faz algo tremendo no nosso coração enquanto nós estamos aqui nessa terra. E Ele também faz muitas coisas nessa terra por nós. Só que as bênçãos que o Senhor tem para nós, claro que é eternamente, né? Por quê? O ímpio aqui, ele vai falar muito sobre isso. O ímpio aqui, a gente pode olhar que tudo que ele tem é transitório. Nós vemos aí que um homem rico, né? Ele morreu e ele tinha muitas fortunas. E para quem que ele deixou essas fortunas?
Tem gente, quantas vezes a gente vê no jornal aí, fulano morreu e deixou fortunas, para quem? Ele não levou nada. Ele construiu e o que aconteceu? Deixou tudo aí, não é verdade? Então assim, mas Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso. O que ele faz ao nosso coração não tem explicação, não é verdade? Então vamos continuar aqui. Por vezes o justo pode ser tentado a agir com suas próprias forças contra os perversos. Mas o salmista apropriadamente diz: descansa no Senhor, espera nele. No original, o significado principal desse conselho é aquietar-se, calar-se, acalmar-se, e é isso que o Senhor tem para nós, que a gente possa aquietar o nosso coração, mesmo em meio à dificuldade, à tempestade, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à falta de dinheiro, mesmo em meio a qualquer coisa que nos assola. Nós precisamos aquietar a nossa alma, nós precisamos acalmar o nosso coração. Deus não precisa da nossa ajuda para executar os seus propósitos e para manifestar a sua justiça. Enquanto ele age, cabe a nós descansarmos nele, é isso que ele quer. Podemos entregar todo o nosso ser ao Senhor, confiantes de que tão logo desfrutaremos das bênçãos eternas que ele nos reservou. Enquanto os ímpios encontrarão destruição, os servos de Deus se deleitarão na abundância de paz. Que coisa melhor que isso? Que coisa melhor que isso do que descansar no Senhor e se deleitar na abundância de paz? Mas quando isso tudo acontecerá? O salmista responde: um pouco de tempo, lá no versículo 10, que eu creio que nós já lemos. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Mas, por mais que você os procure, não serão encontrados. Não serão encontrados, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Por isso que eu te falo que aqui também, né, nós recebemos as bênçãos de Deus. Mas o salmista, né, ele fala isso no versículo 10 que nós acabamos de ler. Os ímpios podem se esconder de Deus? Não, ninguém pode esconder de Deus, né? Vamos ver o Salmo do 12 ao 15, o que ele fala. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra ele. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para abater o necessitado e o pobre, para matar os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhe o coração e os seus arcos serão quebrados. Por quê? Porque Deus cuida da gente. Deus cuida da gente, né? É como eu disse, as experiências que a gente tem tido, né? As experiências que nós temos tido com o Senhor, é fantástico, né? Saber que o Senhor tem nos livrado, gente, que maravilha. Por isso que eu te falo que muitas bênçãos nós recebemos aqui também, porque Deus é bom, Deus traz alegria. O salmista no Salmo 23, ele diz assim, que Deus prepara para a gente um banquete na frente dos nossos inimigos, não é assim? Então, ele traz coisas boas para nós enquanto nós estamos aqui. E às vezes pessoas que zombam da gente podem ver a gente se alegrando, né? Mas a gente não precisa ficar tão feliz porque isso tudo é passageiro. Eu lembro de uma frase que o meu pastor antigamente falava, que disse que o bom tempo e o mau tempo não dura todo o tempo. E é verdade. Enquanto nós estamos aqui nessa terra vai ser assim. Por isso nós precisamos sempre descansar no Senhor. Então, vale mais o pouco que o justo, vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços do ímpio se quebrarão, mas o Senhor sustenta os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão, mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão em fumaça, se desfarão. Está lá do 17 a 20, você pode ler na sua casa depois, né? Então, gente, tudo isso vai passar, né? Mas o que nós vamos ter no final do tempo, quando tiver a separação do ímpio e do justo, vai ser algo estrondoso, né? Vai ser algo que a gente olhar e vai falar assim, valeu a pena. A
Apesar das dificuldades que os justos enfrentam nessa terra, quem é que supre todas as necessidades, né? É Deus. Deus supre as nossas necessidades. Deus sustenta o justo. O salmista diz que o Senhor conhece os dias dos retos. Deus conhece o meu e o seu dia. Olha que maravilha. Nada fica escondido, né? Dos olhares do Senhor. A Bíblia diz que Deus conhece o seu povo e não há qualquer redundância, pois isso significa um relacionamento especial. Aí você pode dizer assim, mas não tem diferença das pessoas. Não tem mesmo não. Mas o Filho de Deus tem um tratamento especial sim, porque ele tem Deus como Pai. Há diferença entre criatura e filhos de Deus. Claro que os filhos de Deus têm tratamento especial. Por quê? Porque somos filhos de Deus. Então, o Senhor conhece os dias dos retos. A Bíblia diz que Deus conhece o seu povo e não há qualquer redundância. Por isso significa um relacionamento especial, já li aqui. Ao dizer que Deus conhece os dias do justo, o salmista está dizendo que Deus está envolvido ativamente no cuidado das suas vidas. Por isso nós dizemos assim, que Deus tem um carinho especial por mim e por você. Ah, mas não tem pelo justo? Tem! Ele está de braços abertos para o ímpio. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos chegam ao pleno conhecimento da verdade. O Senhor não apenas conhece a necessidade dos justos, mas é também quem cuida deles. Por isso Jesus Cristo ensinou os seus seguidores a orarem dizendo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mateus 6,11. Nessa pequena frase o crente reconhece sua necessidade e entende que o único que pode satisfazê-la é o Pai Celestial. Pai sabe de todas as coisas. Nós vemos lá em Mateus que se Ele cuida dos lírios do campo, se ele cuida dos passarinhos, vai cuidar de mim e de você? Claro que sim. O justo é sustentado pelo Senhor. Nós vamos ver isso dos versículos 21 a 26. Você pode marcar na sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia, rabisca mesmo. Começa como eu disse, né, na sua leitura, né, a ir devagar, né, ver o que o Senhor está falando em cada versículo quando você lê, né, porque é tremendo quando nós lemos a palavra de Deus e o Espírito Santo fala no nosso coração, não lendo por ler igual a gente lê um jornal, mas lendo para aprender, lendo para que o Senhor, o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, aí nós vamos aprender muita coisa. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá, porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados, os ímpios serão eliminados dessa terra. É a Bíblia que diz. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta pela mão. Olha que Deus tremendo, né? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Então, esse é a pessoa que serve ao Senhor. O justo sabe que tudo quanto possui vem de Deus. Tudo que ele tem. O salmista faz essa oração tremenda, Senhor, eu vou te dar um pouquinho do muito que o Senhor tem me dado, porque o Senhor me deu tudo que tem nas minhas mãos, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, vem de ti, e das minhas mãos eu te dou de novo. Mas tudo foi o Senhor quem me deu, porque nós sabemos que sem Deus nós não somos nada, né? Então, é por isso, né? É por isso que o justo, ele demonstra generosidade. Se eu e você não temos demonstrado generosidade, tem algo errado, não é verdade? Nós não fazemos isso, nós não ajudamos as pessoas, nós não fazemos caridade para ser salvo, nós fazemos boas obras porque nós somos chamados para fazer as boas obras. É o contrário, né? Nós fomos chamados a fazer as boas obras. Mais uma vez deve ficar claro que o justo não é superior ao ímpio, não somos superiores ao ímpio por causa das suas próprias qualidades e capacidades. O salmista não deixa dúvida que o Senhor é quem confirma os passos do justo. Não é Deus que confirma os nossos passos. Mas não é que a gente é superior a eles, não. É porque nós somos filhos de Deus, nós entregamos tudo para Ele e deixamos que Ele guie os nossos passos. Então, Ele cuida da gente. Isso significa que ele ampara e estabelece aqueles que vivem de acordo com a sua vontade. Salmo 37, 23.
Salmo 37, 23. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta dele o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Gente, esse texto todo, esse salmo todo é fantástico. Você pode ler de novo, né? Mas o justo não é perfeito. Isso é claro, né? Eu erro, você erra, nós erramos, não é verdade? Mas o Senhor nos sustenta pela mão. E a melhor coisa que tem é quando nós somos humildes. O pastor falou sobre isso quarta-feira, a humildade, né? A mansidão e a mansidão, ele falou uma outra palavra que eu esqueci agora, né? É a base da unidade da igreja. Então, se nós temos o Senhor Jesus, isso tem que ser visto em nós, não é verdade? Então, a longanimidade parece. Muitas vezes, o salmista não deixa dúvida que o Senhor é que firma os passos do justo. Isso significa que ele ampara e estabelece aqueles que vivem de acordo com a sua vontade. Mas o justo não é perfeito. Ele também pode tropeçar ao longo do caminho, né? Não quer dizer que ele vai ficar prostrado, porque a Bíblia diz que o Senhor sustenta pela mão. Quando nós clamamos por Ele, quando nós nos arrependemos, gente, Deus está pronto a nos socorrer. Judas escreve que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Está lá em Judas, a carta de Judas, no capítulo 1, no versículo 24. Deus jamais desampara o seu povo. Está lá no capítulo 37, do versículo 27 ao 31, você vai encontrar: aparta-te do mal, faze o bem e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente do ímpio será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração. Olha a diferença aí. A lei de Deus, né? A palavra dele está dentro do nosso coração. E os seus passos não resvalarão. 31, vamos ver aqui? Nessa tradução. Olha que interessante essa tradução aqui. A boca do justo profere sabedoria, sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus. Nunca pisará em falso, né? Mesmo que ele caia, ele nunca vai pisar em falso, porque Jesus segura a gente pelas mãos. Então, isso é maravilhoso, saber que nós temos um Deus que nos ajuda, que nos guarda. O justo julgará os perversos. Já pensou nisso? Você já pensou que um dia nós vamos julgar os perversos? Nós vamos reinar com o nosso Deus? O ímpio vive na ilusão que as suas tramas ficam impunes. Ele não vê nenhum problema em espreitar o justo para tentar matá-lo, mas o Senhor julgará os perversos. Vamos ver? 32 a 34. Diz assim: o ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espera no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá, né? E nós vamos fazer parte desse reino, né? Nós vamos fazer parte desse reinado aí, né? Depois que fizer aquela separação do justo e do ímpio. O fim do ímpio é inevitável, está lá no versículo 35 a 42. A prosperidade é passageira, Deus os coloca em terreno escorregadio e assim eles são lançados em destruição. O versículo 18 ao 20 fala sobre isso no Salmo 73 também. Você pode ler depois o Salmo 37, também ler o Salmo 73, né? Para você fazer suas anotações de novo. Por isso o salmista escreve que o fim do justo é a paz. O crente desfrutará de uma paz eterna na presença de Deus. O apóstolo João registra a seguinte promessa: nunca mais terá fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o cordeiro que está, acho que está errado aqui, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas vivas, e Deus limpará de seus olhos
toda lágrima. Então, olha, a nossa vida, quando cremos no Senhor Jesus, permanecemos, né, firmes com Ele, o nosso final vai ser glorioso. Aí nós vemos então esse salmo, a aplicação desse salmo. Vamos ver aqui nesse salmo o que o salmista, né? Quais as aplicações práticas para esse salmo aqui? Esse salmo ele revela que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está vendo o ímpio e ele está vendo o justo. Esse salmo, né, ele mostra que Deus está vendo tudo que os homens fazem durante as suas vidas terrenas. Ele vê o que eu faço, ele vê o que o ímpio faz. Ele vê todas as coisas. Nesse salmo, por maior que seja a prosperidade do ímpio nesse mundo, sua felicidade é temporária e é amaldiçoada. Nesse salmo, Deus pedirá conta de tudo que os ímpios fizerem durante a sua vida. As suas vidas. Nesse salmo, nós vemos no momento oportuno, Deus estende sua mão e socorre aquele que nele confia. O justo jamais permanecerá injustiçado, porque Deus está vendo todas as coisas e Ele vai trazer o livramento para nós na hora certa. Nesse salmo, os servos de Deus, ainda que são perseguidos, assolados e maltratados nesse mundo, possuem uma felicidade sem fim e são herdeiros das bênçãos eternas, né? Por isso nós precisamos orar uns pelos outros, porque Satanás ele quer nos tirar da presença de Deus, porque ele sabe que com Jesus nós temos a felicidade, com Jesus nós temos alegria, por mais que passamos por dificuldades. Eu sei que a Cristiane está passando um momento difícil nesta hora, né? Mas o Senhor vai sustentá-la, o Senhor vai guardá-la, o Senhor vai ser com ela e vai trazer paz para o coração dela no nome de Jesus, né? Assim como tem feito com tantas pessoas. O pastor Luiz também perdeu a mãe dele tem pouco tempo, mas o Senhor tem sustentado ele, né? Deus é bom, Deus cuida da gente. Né? Tem uma história que eu creio que você já conhece, que diz que um dia o pastor estava numa igreja e a porta estava aberta. Nisso chegou um senhor, ajoelhou, orou e foi embora. E ele estava numa felicidade, né? E o pastor achou muito interessante como que aquele homem, ele orava com um sorriso nos lábios. E ele perguntou para ele, né? O senhor tem uma alegria, né? E aquele homem tão humilde, né? Ele disse assim, eu vejo que o senhor todos os dias vem aqui na igreja. E aquele moço, ele disse assim, pastor, todos os dias eu venho aqui, na hora do meu almoço, eu venho rapidinho porque eu trabalho um pouquinho longe, e eu venho aqui porque eu preciso orar. E a minha oração é o seguinte, olha a oração dele. Vim aqui novamente, Senhor. Ele falou assim, eu não sei fazer muita coisa não, mas eu sei que eu venho aqui, eu oro e Deus me escuta. E a oração dele era desse jeito aqui. Vim aqui, Senhor, novamente, só para falar que como feliz, quão feliz eu tenho sido desde que nos tornamos amigos e que o Senhor me livrou dos meus pecados. E eu não sei como orar, mas eu penso em você todos os dias. Olha que oração sincera, olha que oração tremenda. Deus, olha, eu não sei orar, mas eu quero dizer que, olha, eu sou muito feliz desde quando nos tornamos amigos. Você tem tido essa felicidade de ser amigo de Deus? Você tem tido essa felicidade em servir ao Senhor como esse homem? Aí, continuando a história, diz que um dia ele ficou doente, ele estava no hospital e o pastor falou, gente, aquele senhor, né? Ele não tem aparecido na igreja. E foi saber, ele estava no hospital, né? E a enfermeira disse assim, só que eu acho estranho que ninguém vem visitá-lo. E aí o pastor falou, eu posso conversar com ele? Pode sim, pode subir. Aí chegou lá e falou com ele, o senhor, eu tenho sentido a falta do senhor na igreja. E a enfermeira disse que o senhor, ninguém tem vindo visitar o senhor. Ele falou assim, não, todos os dias Jesus vem me visitar. E ele chega aqui e ele diz para mim, como é bom, desde que nos tornamos amigos. Por isso eu venho te ver, por isso eu venho estar aqui com você. Gente, olha que bacana.
Aquele moço mesmo no hospital, ele sentia a presença de Deus, ele sentia Deus falando com ele sentia que ele não estava sozinho. E aquele pastor pôde sair daquele hospital chorando, mas chorando de alegria de saber que Deus é aquele que nos acompanha, mesmo em momentos de dor. Que melhor companhia que essa do que o Senhor Jesus Cristo conosco, do que o Espírito Santo conosco? E essa oração é tremenda, né? Essa oração desse moço me comoveu, né? É simplicidade, mas a Bíblia diz que Deus não desampara o justo. E a expressão dele é ele falando, né? Deixa eu voltar aqui. Eu vim aqui novamente, Senhor, só para falar que como e quão feliz eu tenho sido desde que nos tornamos amigos. Olha que bacana, né? É isso que nos alegra, né? Saber que tem pessoas assim. E eu preciso de ter essa alegria em servir ao Senhor. Que você também tenha essa alegria em servir ao Senhor. Os filhos de Deus podem descansar, porque o Senhor cuida de nós, né? Nesse salmo, né? O salmista, ele traz essa alegria para nós. Tem um outro versículo num outro salmo, no Salmo 40, do versículo 16 e 17, que diz assim: entretanto, regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam, proclamem sempre aqueles que amam a tua salvação. Grande é o Senhor, quanto a mim, eu sou pobre e necessitado. O Senhor, contudo, pensa em mim. Assim como esse Senhor pensava nele, né? Ia lá para falar que quão feliz ele era por se tornar amigo de Deus. Deus também fala isso conosco. Contudo, o Senhor pensa em mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não tardes mais, ó eterno Deus meu. Né? Então o salmista faz essa oração também. Está lá no Salmo 40, 16 e 17. E a gente vê que o salmista, ele estava preocupado porque ele via muitas pessoas falando sobre isso. De repente o salmista mesmo fez, né? Perguntou por que o caos existe, né? Por que acontece isso? E agora ele já velho, ele vem trazendo para nós esses conselhos, né? Quem é pai sabe, né? O que é dizer não para o filho. Você já disse não para o seu filho? E quando você disse não para o seu filho, você estava fazendo mal para ele? Tenho certeza que não. Quando você diz não para o seu filho, quando o seu filho pede alguma coisa para você e você diz, filho, não. E às vezes ele pergunta assim, pai, por que não? Você às vezes só responde assim, por que não? Quantas vezes nós respondemos isso para os nossos filhos? Eu creio que você já respondeu isso para o seu filho, né? Pai, o senhor podia fazer isso. Não, não vou fazer. Pai, mas por que não? Por que não? Já falei, por que não? E quando você fala isso, não é porque você quer o mal para o seu filho, pelo contrário, você quer o bem para o seu filho, não é assim? É assim que Deus fala conosco também, né? É assim que muitas vezes Ele fala conosco, não. Aí você fala, Deus, por quê? Por que não? E fica por isso mesmo, você fica sem entender, na verdade. Mas tenha certeza que quando Deus fala não para mim e para você, é porque Ele nos ama, não é para nos maltratar. Quando acontece algo de ruim para nós, não é para nos maltratar. Quando algo acontece na nossa vida, na nossa família, quando algo que você olha e fala, Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor disse não para mim? Ele diz, por que não? Mas não é porque Ele quer nos maltratar, é porque Ele cuida de mim, de você, Ele sabe o que é melhor. Então nós precisamos fazer o quê? Descansar. Em plena pandemia, né? Podia perguntar assim, quem está cansado? Antes da pandemia, a gente falava, nossa, mas eu estou cansado trabalhando muito, eu estou isso, estou aquilo, né? Assim, aí veio a pandemia. Deus freou a gente assim de uma vez, não é verdade? Mudou a nossa rotina. E a gente pode perguntar assim, quem está cansado? Quem está cansado? Cansado de que você está cansado? Olha que coisa, né? Nós precisamos descansar em Deus. E descansar em Deus não é achar que Deus vai fazer a nossa parte.
Muitas vezes nós estamos cansados, né? E a gente fala assim, é para descansar em Deus, então tá bom. Então eu estou precisando de um emprego, eu vou descansar em Deus. Descansar em Deus não é relaxar, não é achar que Ele vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então vamos supor que eu preciso de um emprego, eu preciso fazer minha parte, eu preciso entregar um currículo, eu preciso procurar, eu preciso estar disposto. Não é assim? Mas eu preciso descansar em Deus. Então o que é descansar em Deus? Descansar em Deus não é achar que Ele vai fazer a minha parte, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso correr atrás daquilo que eu preciso. Eu não posso deixar essa responsabilidade para Deus. Descansar em Deus não é viver irresponsavelmente. Ah, você quer saber de uma coisa? Eu não vou andar sem máscara, eu vou descansar em Deus, que esse vírus não vai me pegar, eu não vou mexer com álcool, eu vou andar de qualquer maneira, eu vou aglomerar, não, vou fazer tudo errado. Não, descansar em Deus, achar que Ele vai cuidar de você por causa desse vírus, não é viver irresponsavelmente. Descansar em Deus não é achar que a graça elimina o esforço. Graça elimina mérito. Deus me abençoa, Deus me salvou, a graça de Deus veio sobre mim, mas não é porque eu mereço. A graça de Deus veio sobre mim é para eliminar mérito. Mesmo eu ler a Bíblia, eu orar, eu não faço isso para ser salvo. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu participo dos cultos, eu dou meu dízimo, eu sou fiel a Deus porque eu sou salvo, não é para eu ser salvo. Eu faço isso porque eu descanso em Deus. A minha parte eu faço porque eu sou salva, porque Deus me justifica, por isso que eu sou chamada de justo, mas não é por causa dos meus méritos. Né? Então, eu preciso descansar em Deus. Sabe, eu ouvi o Lucinho falando sobre, eu já fui em Jerusalém, né? E é verdade, todo lugar que você foi, mas ele falou de uma forma tão engraçada, né? Que ele chegou lá em Jerusalém e o povo, Shalom, e ele é crente, qual igreja que o senhor é? Não, ele é judeu, ele fala Shalom para todo mundo. E o que é a palavra Shalom? Shalom, né? Ela não tem uma tradução específica. Shalom, ela vem recheada, né? Shalom quer dizer, como diz o Lucinho, é uma mistura de fica quieto, não preocupa, né? Seja equilibrado, tranquilize o seu coração, tenha uma alma descansada, uma alma tranquila, seja próspera a sua alma, né? Seja abençoado, né? Seja cheio das bênçãos de Deus. Então, Shalom é uma palavra assim que, como ele diz, né? Shalom é assim, ó, é mais ou menos assim, ó. Ou seja, descanse, relaxa, entregue nas mãos de Deus, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua alma. Olha que legal, né? Então, Shalom é uma bênção completa e é essa bênção que Jesus quer dar para mim e para você, né? Nós que somos chamados de justo, não por mérito, mas por causa da graça de Deus, por causa de Jesus Cristo que nós somos chamados de justo, né? Descansar em Deus é confiar, é saber que Ele nos segura, né? É aquela brincadeira, né? Já viu aquela brincadeira assim? Você está em pé e cai para trás, né? Você está num lugar alto e as pessoas ficam todo mundo segurando assim, aí você cai e você está achando que todo mundo vai segurar você. Já viu aquela brincadeira? Só que às vezes a gente fica com medo, né? Então a gente fica com o pé atrás assim, por quê? Porque a gente fica com medo, a gente não confia. Jesus quer que a gente confie, realmente, né? Eu vi uma apresentada, até foi na Jocum, que a menina sobe e no ombro de alguém, depois ela cai, assim, todo mundo segura, né? Quando você faz isso, você está descansando, sabendo que alguém vai te segurar. Isso é que Deus quer para o nosso coração, Ele quer que nós descansemos, é para cair mesmo nos braços dEle, né? A gente vê que a gente às vezes só crê quando as coisas dão certo, né? Como no caso de Lázaro, né? A Maria foi e mandou recado para Jesus, nosso irmão tá doente,
Jesus demorou ali 2 dias para ir, né? Mais de 2 dias para ir encontrar com Lázaro. E quando chegou, ela disse: se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a gente vê que os discípulos, ele falou assim: mas ele não curou cego? Se não fosse assim, ele poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse. Não é assim que a gente fala com Deus. A gente coloca as coisas assim, parece que Deus é o empregado, mas nós precisamos confiar nele. A gente precisa confiar nele. Mas muitas das vezes as dúvidas vêm, né? Como esse povo falou: mas ele curou cego. Por que ele não fez alguma coisa para que Lázaro não morresse? E muitas vezes Deus deixa o Lázaro morrer. Deus deixa o amigo morrer, não é verdade? Mas aqui ele quer que nós descansemos nele. Não foi isso depois que ele mostrou a glória dele, ele não fez um milagre ali? Deus quer que nós passamos a confiar nele. A promessa para quem confia no Senhor, olha lá no Salmo 37, quem confia no Senhor e faz o bem, tem o quê? Habitará na terra e desfrutará de segurança. Isso é para quem confia. Por isso que nós precisamos confiar. Deleitar é ter prazer. Para quem deleita no Senhor, o que acontece? Deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Quando eu falei, né, que Paulo disse que as bênçãos de Deus é para o futuro, né, que nós teremos a vida eterna, é como se fosse tudo de bom, fosse só para a vida eterna, né? Mas eu quero te dizer que Deus também, Ele tem prazer em nos abençoar aqui. Sim, vamos passar por muitos problemas, mas Deus também tem prazer em nos abençoar aqui. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Tem tantas coisas que aconteceram comigo, né? Que tem acontecido, né? Que eu louvo a Deus e falo: Deus, eu não mereço. Eu não mereço, mas o Senhor tem me abençoado e eu tenho certeza que você pode falar a mesma coisa. Promessa para quem deleita no Senhor, né? Ele faz uns negócios muito doidos para a gente. Ele tem feito bênçãos na sua vida, eu tenho certeza disso. Por isso, o que é deleitar no Senhor? É pensar no Senhor, como aquele homem, né? Aquele homem que fazia aquela oração. Eu venho aqui, né? Porque é tão bom, eu sou tão feliz depois que nos tornamos amigos, e eu penso no Senhor todos os dias. Eu penso no Senhor todos os dias. Olha que bacana, né? Então, nós vemos aqui, pense no Senhor todos os dias. Pense no Senhor tomando sorvete. Pense no Senhor, né, na piscina. Pense no Senhor na hora da dor. Se deleite nele, tenha prazer nele. É isso que o Senhor quer para mim e para você. Entrega seu caminho ao Senhor. Entregar o controle para Ele, e Ele fará o resto. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o mais fará. Ele agirá. Não tem jeito dos dois tomarem o controle. Eu tomo o controle, Deus toma o controle. Não, a gente precisa dar o controle para Deus e deixar que Ele faça tudo. O problema é que descansamos somente quando as coisas dão certo. Descansar em Deus é um exercício de fé. Eu te convido a descansar no Senhor. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que possamos confiar no Senhor todos os dias. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso. Nos ajuda, Senhor, a descansar em Ti. Nos ajuda a fazer a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a deleitar no Senhor. Nos ajuda a Te buscar. Nos ajuda, Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Fica conosco, nos ajuda. Abençoa cada vida, abençoa a vida da Cristiane, a vida do Alexandre, do Caio e da Kézia. Pai, guarda o coração deles. Senhor, apesar das dificuldades, traz alegria, traz paz para o coração deles. Porque sabemos que o Senhor é conosco, o Senhor é com eles, Pai. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo. Fica conosco e nos abençoe. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém?